Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um podcast do Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, eu sou um sex coach e eu tô aqui para ajudar você a tirar suas dúvidas sobre a sua sexualidade, sobre relacionamento. Então, se você tem dúvidas sobre alguma coisa, manda a sua pergunta para mim, né, pelo WhatsApp 19993016630, tá? Eu quero ajudar. E às vezes eu seleciono algumas perguntas, falo aqui no podcast, às vezes defino um tema de acordo com as perguntas, enfim, muito legal. E hoje, no podcast de hoje, eu quero falar sobre uma pergunta da Tainá. Ela mandou uma pergunta, certo? E eu acho muito legal. Eu até falei alguma coisa nesse sentido em outros podcasts, mas eu achei legal falar com vocês aqui, tá? Ela diz o seguinte nesse podcast: sou casada e não tenho fogo. Às vezes transo pra não deixar ele, né, que é o parceiro dela, tão na seca. Já ele tem vontade de fazer todo momento, manhã, tarde, noite e de madrugada. Ele já até perguntou pra mim o que tomar para acalmar o fogo dele, certo? Ele acha que o problema é ele. Eu já usei vários produtos, porém até hoje nada fez efeito. Não tenho vontade de transar. Se pudesse eu ficaria dias sem fazer nada. Mas sempre fui desse jeito. O que eu faço? Tainá, primeira coisa, muito obrigado pela sua pergunta, certo? Muito legal. E é uma coisa interessante, né? Não, primeira coisa que eu quero que você entenda, Tainá, vocês aí estão ouvindo o nosso podcast. O homem sempre tem mais vontade de fazer sexo que a mulher. Isso sempre foi, até por conta da testosterona, né? Enfim, da postura mais masculina, certo? A mulher... o homem também tem muito mais reações físicas, a mulher tem muito mais reações emocionais. Então ela não tem ereção, né? Então, mas ela fica excitada, mas é muito mais emocional. Ela tem que estar, sabe, bem com o parceiro, bem com o mundo, né? Então, e tem mulher que não. Eu conheço, né, até pessoas, amigas minhas, até clientes mesmo, certo? Que eu atendo no consultório, que as pessoas, mulherada de 5 minutos já tá excitada, de 10 minutos já chegou até o orgasmo, né? Mas não é comum, tá? Não é comum. Então, Tainá, veja só, primeira coisa, você precisa entender que não existe problema com você. Né, Everton, mas tem certeza? Tenho, e você vai entender por quê, tá? A primeira coisa que você precisa entender, então, o homem realmente ele tem mais vontade, certo? E tudo também depende, Tainá, eu vou falar pra você, tá? Aí você vai se sentir um pouco também. Mas o homem, quando realmente ele sente muita atração pela parceira, quando ele sente muito tesão pela parceira, e ele gosta, né, de ter prazer com a parceira, ele quer realmente ter. Ele sente mais vontade do que o normal, tá? Então isso é muito bom, significa que o seu parceiro realmente gosta de você, te ama, sente muito tesão por você. Então você precisa sentir, a primeira coisa, você precisa se sentir especial por conta disso. Porque o homem é assim, quando ele não tá afim, cara, ele não tá afim também. Esse negócio que, o homem qualquer coisa tem vontade, já foi-se a época, né? Não é bem assim, tá? Tem muitos homens que chegam pra mim, chegam até a falar que fingiram o orgasmo, né? Porque não estavam afim, não estavam gostando, e a mulher queria porque queria, né? Então, quem pensa que isso não acontece, acontece muito, tá? Eu mesmo já fingi orgasmo, pra vocês terem uma ideia, então não é comum, não é assim, não acontece toda hora, mas acontece, né? É mais comum do que vocês imaginam, não é uma regra, mas é comum isso acontecer, tá? Então a primeira coisa, você precisa entender isso. A segunda coisa, Tainá, é o seguinte: a mulher, ela é muito mais emocional, ela é muito mais psicológico. Então, precisa entender o seguinte, é isso que eu quero. Você disse assim, ó, não tenho vontade de transar, se eu pudesse, eu ficaria dias sem fazer nada. Legal. A gente tem que entender o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda. Infelizmente eu vou poder te ouvir, mas eu quero que você responda aí, pra você mesmo. Você fica dias sem comer? Não, Everton, não fico dias sem comer. Então você fica dias sem beber água? Não. Por que não? Porque você come, Tainá, porque você sente fome. Você bebe água porque você sente sede. E você faz sexo porque você quer fazer, você sente vontade de fazer. O que está acontecendo com você, tudo bem. Olha, Everton, eu já tenho eu faço sexo com regularidade, meu parceiro quer mais, aí é diferente, aí é um outro caso. Mas no seu caso, o que acontece? Eu aposto que se eu fizer uma pergunta para você, eu sempre faço isso no consultório, eu chego para os meus clientes e para os meus clientes falo o seguinte, tá,
Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que te dá tesão? O que te excita? O que te faz ter vontade de fazer sexo? 90% das pessoas, Tainá, sabe o que responde pra mim? Não sei. E não sabe mesmo, e tá tudo bem que não sabe, que ninguém nasceu sabendo. A diferença é que muitas pessoas acham, né, que aí, eu sempre falo isso nos podcasts, que as pessoas acham o seguinte, que relacionamento sexual você tem que aprender sozinho. Não é, você pode aprender. Da mesma forma que você aprendeu a dirigir, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a mexer no computador, no celular, quem disse que você não pode, alguém não pode te ensinar a se relacionar até uma vida sexual? Por isso que existe o sex coach. Por isso que eu sempre falo, você que tá ouvindo o nosso podcast, sempre procure um sex coach. Certo? Por quê? Porque o sex coach ele vai te ajudar em tudo isso, tá? Então, sempre procure um sex coach mais perto de você, tá bom? Então, Tainá, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer essa pergunta pra você. Tá, eu como porque eu tenho fome. Então, para eu fazer sexo, o que me dá vontade? O que me excita? O que me dá tesão? Se você não souber, o seu parceiro, muito menos, ele não vai saber, tá? Eu já tive, né, parceiras que não sabiam. Cara, se ela não sabe, é muito doido, né? Porque a mulher tinha aquele pensamento antigo, né? Ah, não, o homem tem que adivinhar. Meu, a gente não tem bola de cristal, não. Acabou essa fase, isso aí é arcaico. Existe a comunicação. Eu falo o que eu gosto, você fala o que eu gosto, então olha que legal. Eu faço o que você gosta, você faz o que eu gosto e a gente vai ficar muito bem, sabe? Então é assim que funciona, tanto no relacionamento como na vida sexual. Então a primeira coisa que precisa entender, faça essa pergunta. Gente, tudo bem, eu como porque eu tenho fome. Por que eu faço sexo? O que me leva a ter vontade? O que me leva... Então vamos fazer uma dinâmica aqui agora, você que está me ouvindo. Qual é o seu dia perfeito? Então faz de conta que à noite você vai ter uma noite especial de sexo. Vamos falar, certo? Qual seria o dia perfeito para que à noite você tenha a sua noite especial, com um sexo gostoso, aquele que você fala, essa noite foi fantástica. Como tem que ser o seu dia? Desde o momento que você acorda, tá? Então, como que é o seu dia, o que você faz, o que o seu parceiro tem que fazer para você. Isso é muito importante, porque você, Tainá, precisa descobrir o que te excita. Você precisa descobrir o que te leva a ter vontade de fazer sexo. E a mesma coisa, é o mesmo conceito. Eu como porque eu tenho fome. Então eu faço sexo porque eu tenho vontade. E o que te dá vontade? Certo? Exatamente. O que te dá vontade? Se a gente falar, por exemplo, de comida, que eu tô usando essa analogia, você come por quê? Porque você gasta energia, certo? Então você vai andar, você vai pra academia, você chega uma fome de leão, não é assim? E o que te leva a ter vontade, essa fome de leão na hora do sexo? O que precisa acontecer no seu dia? O que o parceiro precisa fazer com você? O que você gosta de ver, assistir um filme, ler um conto, ler um livro, sabe? Uma lingerie. O que te excita? O que te dá tesão? O que te dá vontade de ter vontade, né? O que te dá vontade de ter vontade de fazer sexo? É o que a gente chama de gatilhos da sexualidade, né? Então, é isso que você precisa fazer. Porque aí, depois que você aumentar a sua vontade, ainda seu parceiro, o que geralmente às vezes acontece, às vezes a pessoa ela tem mais vontade, ela quer fazer sexo mais vezes porque ela não tá satisfeita. Também tem muito isso, tá? Às vezes o homem ele não tá satisfeito, é diferente. A mulher quando ela chega ao orgasmo, ela tem um orgasmo mais intenso. O homem quando ejacula, não significa que ele atingiu o orgasmo, sabia? Isso é um bom detalhe, não significa. Às vezes o homem ele goza, mas ele não tá satisfeito, eu quero mais, eu ainda não cheguei tipo ao ponto de falar, nossa, é a mesma coisa, se eu comer tô satisfeito, se eu não tenho nenhum tipo de problema, né, de ansiedade, ter que comer sem parar, mas se eu for uma pessoa normal, o que vai acontecer? Eu tô satisfeito, eu não como mais. Então, se o sexo pra mim tá satisfeito, eu tô muito feliz com isso, eu não quero 2, 3 seguidas. Certo? Então, é isso também que é legal. Então, você, Tainá, a dica que eu te dou. Faça essa dinâmica, coloca no papel qual seria o dia perfeito pra você. Você que tá ouvindo sem ser a Tainá também, vamos lá, faz essa dinâmica junto comigo aí. Depois você me manda uma mensagem no WhatsApp pra dizer como foi. Faz essa dinâmica, qual seria o seu dia perfeito pra ter a noite perfeita. Certo? O que seu parceiro tem que fazer, o que você tem que fazer, como teria que ser o mundo ao seu redor. Isso é interessante porque você vai começar a descobrir alguns pontos importantes. Eu quando fico chateado eu não tenho vontade, perco na hora. Opa! É um ponto que o seu parceiro também precisa saber. Eu quando trabalho demais eu não tenho vontade. Opa, é um outro ponto. Olha só, eu quando fico em casa, os filhos e tal, sabe? Você começa a entender. Meu parceiro quando deixa de fazer isso,
eu não tenho vontade. Ah, é legal, porque quando eu vejo um vídeo, eu assisto um filme, né? Eu leio um conto erótico, eu leio um livro, eu mando mensagem picantes e não sei o que. Isso me excita. Opa, já é um outro ponto. Ativa o gatilho da sexualidade também. Então faça essa dinâmica, coloca no papel, primeiramente, como seria o seu dia perfeito. E outra, coloca depois, você coloca quais são as coisas que acontecem com você, que você fica excitado. Filmes, contos, livros, mensagens, carinhos. O que acontece? Né? Isso é importante para você mesmo se conhecer, né? Para você mesmo saber o que te excita. Aí fazendo isso, Tainá, eu garanto para você, você vai ter mais vontade, porque isso você vai conversar com seu parceiro e falar, peraí, então para você ter mais vontade é só fazer isso. E era muito engraçado. Vou dar um exemplo meu, por exemplo, tinha, né, uma pessoa que eu tinha na minha vida, o que acontece? Ela tinha esse problema, não sabia o que se excitava, e eu testei filme, não dava, e nada. Aí eu mandei um conto erótico. Gente, era fatal, ela lia o conto erótico, ela tinha vontade. Na hora ela falou, vem cá. Eu falei, opa, então quando eu queria, sabe o que eu fazia? Mandava 2, 3 contos pra ela, falei, quando você tiver com tempo. Fatal. Ela começava a ler, ela falava, meu Deus, agora eu tô com vontade, né? Então, quer dizer, eu não precisava ficar chegando junto toda hora, sabe? Então eu ativava o gatilho, mesmo longe, às vezes eu tava no consultório, ela... sabe, mandava um WhatsApp com conta, ela lia e falava, meu Deus, que hora você vem, né? Então, é exatamente isso que precisa ser feito, né? Então, é descobrir exatamente o que te dá tesão, o que te excita, Tainá. Essa é a minha dica. Depois que você fizer isso, aí você e seu parceiro vão estar mais felizes, certo? Aí a gente pode trabalhar outras situações. Everton, agora eu tô com muito mais vontade, mas não chega o orgasmo. É uma outra coisa. Agora eu tô fazendo 2, 3 vezes por semana, mas meu parceiro quer mais. Opa, é outra coisa, né? E uma coisa que pode te auxiliar também, Tainá, que eu indico pra você, toma um suplemento à base de maca peruana, né? Busca na internet um suplemento de maca peruana. Tem vários aí que funcionam muito bem, né? E você pode tomar, né? Toma todo dia e depois de 10 dias ele começa a fazer um efeito bem legal e você começa... Ele não vai te excitar, tá? Isso é muito interessante. O que ele faz? Ele te deixa mais pré-disposta, ou seja, quando você tem algum tipo de estímulo é mais fácil, porque a maca peruana já foi feito estudos, ela ajuda na sexualidade, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então é uma dica que eu te dou também. Toma um suplemento aí, você que tá me ouvindo, um suplemento de maca peruana. Procura na internet que vocês vão achar. Combinado? Bom, Tainá, espero ter te ajudado, espero ter tirado suas dúvidas. E você quer fazer igual a Tainá e fazer uma pergunta pra mim? Manda seu WhatsApp 19 99301 6630, que eu vou ter o maior prazer de gravar um podcast, eu vou te ajudar. E se você gostou, compartilha com outras pessoas. Se você conhece alguém que também tá passando pelo mesmo problema da Tainá, compartilha esse podcast com ela. Quem sabe você não pode ajudar essa pessoa só com um podcast, né? Olha só que legal, certo? Então, realmente espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Fica ligado aí. E se inscreva no nosso Spotify, siga lá nosso podcast, no SoundCloud, porque toda vez que tiver um episódio novo, você chega para você consegue ver. Fechou? Então, gente, um ótimo dia para vocês e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa? Para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.